Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e nosso coração nesse dia maravilhoso que Deus nos deu. Dias de muita correria para mães, principalmente para mães que estão com criança aí no retorno às aulas, por isso que eu não consegui vir hoje de manhã. Eu descobri ontem que meu filho ia voltar às aulas hoje, porque eu achei que todas as escolas eram dia 10. Porque a minha filha é dia 10, eu sabia. Só que a dela é escola estadual e a dele municipal. Então, eu acabei não me programando muito bem, deixei eu comprar os materiais ontem e aí garrei, né? Vocês sabem como é. Mas nós estamos aqui para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus, para mais um devocional, meditarmos na palavra dele, seguindo nessa direção da leitura bíblica diária, que hoje foram os capítulos 20, isso mesmo, isso, 20, 21 e 22. O Senhor falou algumas coisas comigo, colocou algumas coisas no meu coração e eu quero ser obediente e compartilhar com aquele que o próprio Deus colocar para assistir o vídeo, né? E aí, gente, capítulo 20, nós ainda estamos em Levítico, nós ainda temos mais uns 2 dias agora em Levítico, né? Hoje nós lemos 20, 21 e 22. Nós temos ainda o 23, 24, 25 amanhã e aí sábado vai ser o último dia em Levítico, tá bom? Que aí vai ser o 26, 27. E aí no domingo a gente começa Números, vai melhorando muito, gente. O livro de Números é muito mais tranquilo. Oi, Pati, boa tarde. Jesus te abençoe, minha querida. Que saudade de você. Espero que você e toda a sua família estejam bem, viu? E aí, gente, nós vamos começar Números, e Números entra muita história, muito aprendizado para nós. É uma bênção. A Cecília tá no livro de Números, na leitura dela, que ela tá um pouquinho adiantada, um pouquinho à nossa frente, e ela fala, nossa, tá sendo muito melhor ler Números. Porque Levítico, gente, tem muita revelação de Cristo Jesus, é muito importante, como todos os outros livros da Bíblia. Mas muitas das vezes requer um pouquinho mais de nosso esforço, né, para poder estar lendo. Então, vamos falar um pouquinho sobre Levítico? Nós estamos aqui, vamos lembrar o contexto? O povo está no meio do deserto. Deus falou que vai habitar no meio desse povo, que vai levar esse povo para uma terra que mana leite e mel. Boa tarde. Graças a Deus vocês estão bem. Glória a Deus. Feliz de ver isso, Paty. O povo está no meio do deserto. Deus falou que vai habitar no meio deles, instituiu o tabernáculo, deu as ordens para Moisés e está dando as ordens. Ele tá, gente, definindo os limites. Ele está mostrando a vontade dele. Hoje, quando eu estudo sobre filhos, criação de filhos, eu preciso muito estudar sobre isso, gente. Porque hoje mesmo eu estava pensando, Senhor, nem eu sei muita coisa e eu tenho que ensinar para uma criança. Então o Senhor me ajuda, o Senhor me cria, o Senhor me ensina, o Senhor me educa em tantas coisas, Senhor, que eu preciso ser educada. Mas sempre que eu leio sobre educação de filhos, uma coisa é nítida. Você tem que deixar muito claro pro seu filho aquilo que você espera. E falar, e não gritar, porque às vezes quando a gente grita, e hoje mesmo eu chorei, falei, Espírito Santo, eu sei que a gente não deve gritar, e mesmo assim eu ainda às vezes cometo esse ato, sabe? Porque eu sei, mas enfim, o que os psicólogos sempre falam, quando a gente grita, gera-se na criança, e até no adulto também, aquela sensação de existe o ambiente está hostil. E aí o seu cérebro já não está mais tão apto para absorver o que está sendo falado. Porque seu coração acelera, né? Você fica ansioso por causa daquilo que está acontecendo. O ambiente está hostil, não é um ambiente de aprendizado. Um ambiente hostil não é um ambiente de aprendizado, é um ambiente que você tem que ficar atento. Fica atento que você vai apanhar, você vai precisar correr, você vai precisar se defender. Então o que acontece? A gente precisa falar com a criança e falar, olha, eu espero, deixa eu te falar o que eu espero de você. Eu espero que você arrume seu quarto, que você ponha as roupas pra mim, que você faça o seu devocional. Obviamente, muitas das vezes a gente vai ter que repetir. Vai falar assim, olha, não se esqueça. Eu amo quando Deus repete muitas vezes em Levítico. Eu sou santo, sede santos, pois eu sou santo. Deus fica repetindo, como um pai que tem que ficar repetindo pro filho. Eu sou santo, sede santos, como eu sou santo. Firme, mas com amor. E é isso que a gente tem que fazer muitas das vezes com nossos filhos. Definir. Ó, lembra o que eu te falei no início do dia? Quais tarefas você completou? Por que você não completou todas? Porque você não teve prioridade. Então, isso tá errado. Nós temos que fazer o que é certo. Essas coisas, gente, que é o certo fazer e que muitas das vezes eu ainda não faço, porque eu acabo caindo nesse erro de me estressar e de não agir com tanta sabedoria quanto eu deveria. Mas onde que eu tô falando com tudo isso? Deus está estabelecendo as regras,
os limites, a vontade dele. Como? Sabe, para nunca ninguém falar assim, olha, eu não sabia que era isso que Deus queria de mim. Porque ele deixou claro. Ele deixa claro, ele é um bom pai. Ele deixa muito clara a vontade dele. Para que nós escolhendo, a Bíblia diz assim, ó, vocês têm 2 caminhos para seguir. Tem o caminho de bênção e o caminho de maldição. O caminho de vida e o caminho de morte. Eu tô mostrando para vocês que se vocês obedecerem aos meus decretos, vocês vão para o caminho de bênção. Se vocês desobedecerem, vocês vão para o caminho de morte. Deus deixa muito claro qual é a vontade dele e nós só temos que obedecer. E aí, vamos entender quais são algumas das direções que Deus está dando nesses 3 capítulos que nós lemos hoje, 20, 21 e 22. O primeiro, gente, fala de Moloque. Moloque era um deus pagão e esse Moloque, gente, até hoje nós vamos entender que é um principado. A gente sabe que o deus não fazia nada, aquele deus era só um deus criado por mão de homens que era cultuado por eles. Por aqueles povos pagãos. Então as pessoas, elas achavam que aquele deus Moloque poderia dar alguma coisa para elas, e aí elas ofertavam os filhos delas como ali uma oferta, um sacrifício, e queimavam os filhos a Moloque, muitas das vezes recém-nascidos. E era uma abominação, mas que acontecia em Canaã. O deus Moloque tem algum poder? Não. Moloque é um deus criado por homens, mas por trás de toda a imagem de escultura, por trás de todo Deus com D minúsculo, existe uma entidade satânica. A Bíblia diz, Paulo vai falar que por trás de todo ídolo tem um espírito maligno que opera ali. E esses dias mesmo, conversando com uma pessoa sobre pedofilia, ele falou isso comigo. Ele falou assim, você já leu sobre Moloque? Eu falei, já. Ele falou que está por trás de Moloque é um principado. E esse principado que luta contra a vida das crianças, desde lá do povo de Israel no deserto, de antes dele também no Egito e desde a queda do homem. Esse principado quer destruir essa geração das crianças. E aí, gente, eu achei tão interessante quando eu estava lendo hoje. Deus se importa com as crianças? Vamos ver, o que ele fala? Olha só, se algum dos israelitas oferecer seus filhos como sacrifício a Moloque, essa pessoa será executada. Deus está falando. Capítulo 20, de Levítico. Os membros da comunidade apedrejarão essa pessoa até que ela morra. Eu mesmo, olha o que Deus falou sobre as pessoas que sacrificavam seus filhos a Moloque. Eu mesmo me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do meu povo, pois contaminou meu santuário e desonrou o meu nome santo ao oferecer seus filhos a Moloque. E aí ele continua falando assim, olha o versículo 4. Se os membros da comunidade fizerem vista grossa àquele que ofereceu seus filhos a Moloque e se recusarem a executá-lo, eu mesmo, diz o Senhor, me voltarei contra ele e contra a sua família. Gente, Deus se preocupa com as crianças? Preocupa não. Gente, Deus se preocupa com as crianças. Ele está falando, quem fizer um sacrifício desse, nojento, de entregar seu filho. Nós vimos isso acontecer em Pará de Minas há pouco tempo, né? Eu não sei qual que é a veracidade, eu não posso dizer com certeza, mas a conversa que chegou é que uma mãe havia entregado seus filhos para que ela fosse abusada por um satanista, e aquele satanista ali, ela ia conseguir algumas coisas, né? Porque nem todo mundo quer sempre algo em troca. E Satanás, ele tem um certo limite para entregar algumas coisas para as pessoas. Ele ofereceu para Jesus, né? Ele mesmo ofereceu para Jesus. Mal sabia ele que o que Jesus tinha era muito maior. Os reinos dessa terra, por enquanto, pertencem ao maligno, mas vai vir o reino de Deus. Boa tarde, minha querida Ivonete. Depois você vê o início, tá bom? Que bom te ver por aqui. Jesus te abençoe. Saudade de você. Então, gente, Deus preocupa com as crianças demais. Olha o que ele está falando. Quando alguém fizer um sacrifício de criança, eu mesmo voltarei. Eu não sei o que aconteceu com essa mãe, mas eu sei que tem muitas pessoas que fazem isso, gente. Até hoje, nos nossos dias, tem gente que entrega seus filhos. Entrega os filhos, as filhas, à prostituição, entrega para pedófilos para conseguir dinheiro. E tá pertinho de nós e a gente não sabe. Pertinho de nós e a gente não sabe. Nós, como crentes, precisamos repreender esse espírito que está por trás do Deus Moloque. Esse espírito maligno que quer destruir as nossas crianças. Porque o que acontece? Quando toca na infância, gente, é tão mais difícil que a pessoa se desenvolva espiritualmente, até que todos os traumas da infância sejam curados pelo Espírito. Eu falo com o Espírito Santo, eu ainda estou sendo tratado por ele, mas quanto maior vai ser o ministério daquele
que tiver o mínimo de traumas possível na infância, tiver o aprendizado, o discipulado e chegar na fase adulta, gente, podendo entrar nesse lugar e ser usado por Deus. E aí eu oro e falo assim, eu sei que eu sou pecadora, mas me ajuda a criar os meus filhos de uma forma que eles tenham o mínimo de traumas possíveis, para que curados eles possam se mover no Espírito e que eles possam ter um papel essencial na expansão do reino de Deus e um ministério que possa de fato fazer a diferença. Nós precisamos entender isso, que existe um espírito maligno que quer tocar as crianças para que elas não cresçam saudáveis, fortes e saudáveis, fisicamente, mentalmente, espiritualmente. E aí, gente, nós vamos ver que Deus se importa com elas. E aí Deus vai continuar dando algumas direções para o povo e ele fala algumas coisas muito importantes. Ele vai falar, quem ofender a honra de seu pai ou da sua mãe será executado. Olha só, gente, como Deus é um Deus de honra. Lembra que está lá nos 10 mandamentos? Honra ao teu pai e à tua mãe. Eu os eliminarei no meio do povo. Vai continuando dando estabelecendo outras regras. O homem não pode desonrar o pai tendo relações com uma das esposas dele. Isso aqui está repetindo, né? Deus repete o que ele já falou no capítulo anterior, falando sobre o homossexualismo, que Deus entende esse ato como um ato detestável, diz a Bíblia. E aí, gente, ele começa a falar, se uma mulher fala de um homem também tendo relacionamento sexual com um animal, várias coisas que Deus espera do seu povo. Por que ele está falando tudo isso? Porque ele está falando assim, ó, vocês são um povo separado. Vocês são consagrados a mim e vocês são santos. Sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. E ele repete, sede santos porque eu sou santo. Sede santos porque eu sou santo. Nós precisamos entender que Deus está estabelecendo um povo consagrado para Ele. O que é santidade, gente? Santidade significa separação. Desde que o mundo caiu, Deus está levantando um povo que não se corrompe com a cultura deste mundo. Então ele está falando, olha, eu tô colocando uma lei aqui, é uma lei pesada e ela é difícil, vocês por si mesmos, vocês nunca vão conseguir cumprir ela toda, mas aí vai vir um que vai cumprir ela integralmente. A Bíblia diz que Deus, o Senhor Jesus, veio para cumprir a lei. E ele cumpriu toda a lei, ele foi perfeito e ele é perfeito. E pelo sangue de Jesus nós temos os nossos pecados lavados, nós temos de fato esse acesso à nossa salvação. Só que uma coisa é fato, a graça que vem de Jesus não nos tira a responsabilidade de viver em santidade. Tem gente que fala, Jesus pagou pelo meu pecado, então agora eu posso pecar tranquilamente. Não! A graça de Jesus, ela é uma capacitação sobrenatural para que nós não pequemos mais. Sabe aquele pecado de estimação que você fala, olha, esse aqui eu não consigo ficar livre dele, porque foi assim que eu fui ensinado, é assim desde a minha infância, é assim que eu consigo. Aí quando a gente recebe Jesus, ele nos envia juntamente com a salvação uma graça, a graça capacitadora. Gente, receber a graça de Jesus não significa que a gente não precisa cumprir Levítico, que tá de boa agora. A gente não precisa cumprir os rituais cerimoniais de sacrifício, porque Jesus já sacrificou. Mas a lei moral daquilo que Deus espera de santidade do seu povo continua em vigor. E agora nós temos uma graça. Para quê? Para conseguir viver em santidade. Sabe aquele povo que o mundo, sabe aquelas coisas que o mundo não consegue ficar sem? O povo de Deus consegue. Por quê? Porque eles são mais santos? Não, porque eles têm graça acessível para conseguir. A gente não precisa pecar para depois ter que pedir perdão. Existe uma graça. Tanto que na oração de Jesus, ele nos ensina assim, a oração do Pai Nosso que ele nos ensinou. Lá no finalzinho ele fala assim, ó, não me deixe cair em tentação. Então existe uma graça para nós antes mesmo da queda da tentação. O nosso problema é que é assim, vamos que vamos, se acontecer, depois a gente se arrepende. O problema é que existe consequência. E o nosso pecado traz separação entre nós e Deus. A pior consequência do pecado é essa. Que a gente não consegue fluir em Deus. Eu me lembro, gente, que teve uma época que eu tava... tinha uma questão com uma pessoa. Eu não tava com raiva dela, mas eu sabia que essa pessoa tava com raiva de mim. Só que eu não tinha pedido perdão. E eu pensei, tá tudo bem, porque essa pessoa é cheia de mimimi, porque essa pessoa que é infantil, que essa pessoa que não sei o quê, que eu não fiz nada de errado, nada demais. Mas toda vez que eu ia orar, lá estava essa pessoa.
É como se o Espírito Santo estivesse olhando pra mim, falando assim, vai resolver com ela primeiro. E eu tentando orar, não, vamos esquecer isso, esquece essa pessoa. Senhor, tô aqui nesse dia. Gente, eu não conseguia fluir em oração. Não conseguia. Eu me lembro que ajoelhada, um dia eu falei, chega. Fiquei um dia assim, ou 2 no máximo. Um dia eu falei assim, chega. Eu vou mandar mensagem pra essa pessoa. E no fundo, gente, eu tinha errado sim, sabe? A gente sempre pensa que o outro que tá errado, né? Mas no fundo eu tinha errado, porque eu tinha postado uma coisa que tinha ofendido aquela pessoa. E aí ela falou assim, você mandou foi indireto pra mim. E eu falei, não foi, mas no fundo, quando eu ia postar, isso tem alguns anos já. Quando eu ia postar, eu pensei naquela pessoa. E aí, eu tava errada. Então, gente, enquanto eu não voltei para aquela pessoa e me arrependi, me humilhei, fui atrás, falei, olha, quando eu fiz aquela postagem, de fato, eu pensei em você. Então foi uma indireta, eu quero pedir desculpa por ter te ofendido. E aí, de novo, eu tive aquele fluir. Eu pude orar e sentir que a presença de Deus estava ali. Vocês entendem? Porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Verdade, né, Ju? Gente, nós precisamos estar sempre dispostos a voltar atrás, a nos arrepender, a pedir perdão, a entender o plano e a vontade de Deus e falar com Deus, Senhor, o que o Senhor espera de mim? O Senhor fala comigo, o que o Senhor espera de mim? Porque quando a gente está cometendo um pecado, o que acontece é que a gente não flui. Sabe aquela presença doce, aquela sensação de que Ele está com a gente, de que Ele está, ó... Como é bom quando a gente sente aquele joinha de Deus, quando a gente é provado e aprovado por Deus. Não tem nada melhor do que ser aprovado por Deus. Nem que a gente tenha que se humilhar, se arrepender, voltar atrás, passar umas vergonhas, tá tudo bem. Mas nós precisamos do joinha de Deus. E aí, Deus vai continuar falando algumas instruções. Sabe o que eu acho interessante, gente? É que ele fala que essas pessoas, que ele fala que no capítulo 20, que fizeram algumas coisas erradas, elas decretaram a sua própria morte. Olha isso, elas decretaram a sua própria morte. Deus está falando, não fui eu que matei essas pessoas. Não é porque eu sou tirano. Essas pessoas escolheram esse caminho de morte. E elas decretaram a sua própria morte. E aí, versículo 22, capítulo 20, fala, guardem todos os meus decretos e todos os meus estatutos, pondo-os em prática. Do contrário, a terra que eu estou levando vocês os vomitará. Nós não podemos nos esquecer que o evangelho não é sobre algo que a gente acredita. É sobre algo que a gente pratica. Porque, gente, crer em Jesus. Jesus é o nome mais conhecido de todo mundo, sabia? E de todo o mundo é o nome mais famoso. E muitas pessoas creem que Jesus é o Filho de Deus, que ele de fato veio, que ele morreu, que ele ressuscitou. Mas elas não se rendem ao senhorio de Jesus. Não adianta a gente só crer, a gente precisa colocar em prática aquilo que a gente está lendo nessa palavra. E meu celular está acabando a bateria, mas vai dar certo até o final. Capítulo 21, Deus vai dar algumas instruções para os sacerdotes. E eu queria falar uma coisa rapidinho do capítulo 21, que é, Deus está definindo que o sacerdote não podia ter defeitos. Não, mas, gente, que Deus duro, né? Quem olha assim para Deus, só olhando a lei, o livro de Levítico, pensa, não, mas que Deus é esse que escolhe só pessoas perfeitas? Mas quando a gente lê a palavra toda, a gente vê como Deus escolhe os improváveis. Como Deus ama as mulheres, como o próprio Jesus mudou de rota para ir falar com uma mulher que nem era do povo hebreu, que era samaritana. Como o Senhor escolheu colocar na genealogia de Jesus uma prostituta, Raabe, uma mulher que deitou-se com seu próprio sogro, Tamar. A gente vê como Deus usa Davi ali para tratar bem Mefibosete, que era um manco. Então, Deus não é um Deus que despreza pessoas, mas na sua lei, a lei aponta para Jesus. E Jesus é o sacerdote perfeito. Quando se trata da presença de Deus, não pode ser feito de qualquer jeito. Então Deus estabeleceu essa ordenança. Não é, gente, que Deus é assim. Deus gosta dos bonitinhos para nós, na nossa visão ocidental, que Jesus é aquele homem lindo, branco, dos olhos azuis, e que ele era perfeitamente perfeito, com uma pele super lisa, porque nós sabemos que não é assim que o povo ali lá do Mediterrâneo vivia e era, né? Ele era trabalhador. A Bíblia diz que ele não era bonito, não tinha beleza nem formosura, era um homem de dores. Então nós sabemos que Deus não é um Deus que espera pessoas perfeitas e que vai amar só o perfeito, não. Mas no que tange a sua presença, principalmente porque a lei está apontando para Jesus. E no sentido espiritual, não físico, não vamos achar que Jesus é aquele homem perfeito dos quadros ocidentais, não. Mas no sentido espiritual,
Jesus é o sacerdote perfeito. E como todos aqueles homens e a lei aponta para Jesus, porque a Bíblia é toda sobre Jesus, então Deus está falando, nenhum homem que tenha qualquer defeito estará qualificado para trazer as ofertas e para fazer o sacrifício. Ele não pode ser cego, aleijado, mutilado, deformado, não pode ter pé ou braço quebrado, não pode ser corcunda, anão, olho defeituoso, ferida na pele, sarna, testículo defeituoso. Nenhuma pessoa que tem defeito se aproximará do altar para apresentar ofertas. Então lembre-se, Jesus veio para todos, ele amou os leprosos, ele curou leprosos, ele curou a mulher que estava impura, que era do fluxo de sangue. Jesus veio para mostrar que Deus ama a todos, mas o sacerdócio precisava refletir a perfeição de Jesus. Por isso que na lei Deus estabelecia essa especificidade. Eles precisavam ser perfeitos para oferecer o sacrifício, porque aquele que ofereceu o sacrifício por nós é perfeito. Eu não vou falar que ele foi perfeito, ele é perfeito. E no capítulo 22 vai falar um pouquinho também sobre, continuando essas instruções para os sacerdotes, e aí fala das ofertas também. Se for apresentar uma oferta para Deus, não apresente com defeito, não apresente animal. Mesma coisa, cego, aleijado, ferido, que tenha quisto, que tenha ferimento na pele, que tenha sarna. Se for para apresentar algo para Deus, faça com perfeição. É isso que Deus fala conosco, né? Se é para Deus, eu sou assim, gente. Eu vou fazer dieta, não consigo fazer tudo direito. Não... Mas quando eu coloco um propósito no meu coração que tem a ver com alimentação e é para Deus, é um jejum, então vamos levar a sério. É para Deus. Então a gente precisa realmente pensar na intenção do nosso coração. Porque o que mais importa, gente, não é nem tanto o que a gente faz, mas por que a gente faz. Porque tem gente que está fazendo coisas lindas, mas qual é o intuito do coração? Tem gente que está curando, operando milagres e maravilhas, e vai chegar diante do trono de Deus e Jesus vai falar: aparta de mim que eu não te conheço. Por quê? Fez o que era certo, curou, libertou, operou milagres, mas não foi por Jesus. Então a gente precisa entender que aquilo que a gente faz, que é para Deus, então nós temos que fazer com excelência. E aí a Bíblia diz que tudo que fizer, faça como para Deus. Então tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer com muita excelência. Amém? Mas acima de tudo, aquilo que é o propósito inteiramente ligado para ofertar algo para o Senhor, que nós possamos entregar para Ele de todo o nosso coração. Amém? Gente, é isso que Deus colocou no meu coração para a leitura de hoje, desses 3 capítulos. Amanhã tem mais. Se assim Jesus permitir, estarei aqui para falar de novo dessa palavra que é minha bússola, meu alimento. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até amanhã, se assim Ele permitir. Amém?